Fala pessoal, beleza? Então, gente, eu creio que todos vocês aí estão acompanhando as notícias, vão acompanhando as notícias, principalmente se você é cristão, você vai acompanhando e você sempre vai notando que algumas coisas estão acontecendo, sinais do fim. E o YouTube está cheio de vídeos falando sobre sinais, sobre coisas que estão acontecendo que podem ser um grande sinal de que algo está para acontecer, de que Jesus está para voltar. E essa semana aconteceu algo que é um alerta, que pode ser um alerta para nós, que pode ser um sinal também de que realmente essa volta de Cristo está próxima, de que esse tempo do fim está próximo. O que aconteceu? Essa semana a ONU, ali na sua sede em Nova York, eles lançaram uma estátua de um leopardo, que ele tem a boca parecida com um de um leão, ele tem asas, tem as patas diferentes, mas é um leopardo, que é uma estátua que foi colocada no pátio da sede da ONU. E essa estátua desse leopardo, eles dizem que representa o guardião da paz de 2021 e 2022. Ela foi cedida, né, pelo governo mexicano ali, né? Então a gente vê algo muito estranho acontecendo. Primeiro ponto, eles colocaram uma estátua na ONU, né? A gente sabe que tem toda uma agenda se cumprindo, seja na ONU, na Unicef, onde eles estão buscando essa paz mundial, acabar com a fome. Algumas situações que apontam para o governo do anticristo, para essa nova ordem mundial, você vê os países perdendo a sua soberania, os países perdendo a sua autonomia em favor de acordos políticos, em favor de acordos mundiais. Então você vê todo um palco se formando para essa formação de uma nova ordem mundial. E nesse caso você sabe, todo mundo que já viu algo sobre o anticristo, sobre essa nova ordem mundial, sobre o sistema do anticristo, você sabe que o anticristo, durante os 3 primeiros anos e meio da tribulação, ele vai vir como um líder político, um líder que vai trazer uma paz mundial, uma falsa paz. E é interessante eles usarem esse leopardo como um símbolo de uma paz mundial. Então esse leopardo, eles falam que é um guardião da paz e da segurança internacional de 2021 e 2022. Como a gente sabe, né, para nós cristãos o símbolo da paz é a pomba. Mas eles utilizaram um leopardo, né, porque eles sempre têm, né, essa ideia, né, de trocar os símbolos. Então você vê que a nossa cultura é muito formada por símbolos, por músicas, por cores. Então você vê que sempre há essa inversão de símbolos. Até mesmo você vai pegar o arco-íris. Por exemplo, a nova era pegou o arco-íris, que seria aquele arco da paz, o arco da aliança, que foi o que Deus mostrou para Noé, falando que a terra nunca mais acabaria em água, que ele não faria mais aquilo, e eles transformam aquele símbolo no uso do movimento LGBT, no movimento gay. Então eles transformam aquele símbolo para uma nova ideia. Então eles tiraram totalmente a pomba, que antes simbolizava a paz, e colocaram esse animal, esse leopardo, essa estátua no lugar. E é interessante que ele simboliza a paz de 2021 e 2022. Não faz muito sentido a gente pensar, né, por que só 2021 e 2022 tá aí, depois não tem mais paz. Então isso pode ser um sinal de que realmente tem algo para acontecer nesse ano ainda e no próximo ano. Tem algo que eles já estão prevendo, que já está sendo até anunciado ou profetizado de alguma forma com essa estátua em 2021 e 2022, então é para a gente ficar de olho, para a gente realmente começar a olhar, porque pode ter algo se formando, tá? A gente vê que esse leopardo, essa estátua, ela tem uma aparência muito parecida com a besta que é descrita lá em Apocalipse 13. Lá em Apocalipse 13 está falando assim, ó: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. Aqui está falando sobre o anticristo. Então, sobre a besta, sobre a imagem do anticristo. Então, você vê que esse leopardo também é muito parecido com essa descrição. E é interessante também para aqueles que acompanham a gente, para aqueles que acreditam que o estudo do anticristo ser islâmico, né, dessa possibilidade do anticristo vir da religião muçulmana, ele ser um líder religioso islâmico.
É interessante que a gente vê os árabes ali, os muçulmanos, eles descendendo de Ismael, que é chamado do homem selvagem, né? Um animal selvagem. E dentro da cultura islâmica, da cultura muçulmana, eles usam muito as escritas árabes para formar as escritas em formato de animais. E ali eles têm o leão de Ismael. O leão de Ismael é muito parecido com essa imagem também. A gente vai estar colocando aí na tela, você vai ver que é muito parecido e eles usam toda aquela frase religiosa deles falando que Alá é Deus, que Maomé é o profeta, dentro dessa imagem. Então eles usam uma caligrafia escrevendo essas blasfêmias para formar uma imagem. Até a gente vê em Apocalipse falando que tinha uma imagem cheia de nomes de blasfêmia. Então a gente pode ver até uma analogia nisso. Então é algo para a gente ficar alerta aí, pode ter algo para acontecer esse ano, no próximo ano. É muito estranho, muito interessante isso estar acontecendo agora. E a gente sabe, né, que muitas coisas têm acontecido, muitos sinais estão indicando essa volta de Cristo, indicando esse tempo do fim. A gente sempre tem que ficar atento, né? A gente sabe que o maior sinal vai ser o que? A volta dos judeus para Jerusalém e o acordo para a reconstrução do templo. Iniciou a construção do templo, a gente sabe que Jesus realmente está voltando. Enquanto isso, é só especulação, é só ideia, é só teorias que a gente pode imaginar, mas que tem muita coisa acontecendo. A gente sabe só a superfície, é como um iceberg. A gente sabe o que está por cima, que é muito pequeno, mas o que está por baixo, o que está por trás dos bastidores, a gente sabe muito pouco, mas com certeza tem algo acontecendo. Então é algo aí para a gente ficar de olho, para a gente realmente ficar atento com o que está acontecendo e com a movimentação aí das notícias, dos governos, para a gente se preparar. Beleza, gente? Deus abençoe. Curte, comenta, clica aí no sininho e se inscreve no nosso canal, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.